Sejam bem-vindos ao 11cast, o seu podcast de publicidade aqui da Agência 11, na Uva Barra. Hoje nós vamos falar sobre os desafios do novo profissional de comunicação. Quem está aqui comigo para conversar é a Cecília Seabra, nossa professora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meu bem. O meu nome é Nina. Eu estou aqui com a Luísa. Oi, eu sou a Luísa. Muito obrigada, Cecília, por disponibilizar o tempo de estar aqui participando com a gente. E antes de começar, de fato, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, agência.11, e nas plataformas de streaming, Agência 11. É só pesquisar lá. Cecília, você pode se apresentar um pouquinho pra gente? Posso. Antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo, a vocês, meninas queridas, pelo convite. A gente estava falando nos bastidores que eu já passei pela Veiga bastante, assim, um grande número de anos da minha vida. Fui professora aqui até o semestre passado, até julho agora de 2023. Então, vou contar um pouquinho da minha história, assim, mas de uma maneira bem resumida. E se vocês tiverem mais curiosidade, vocês vão perguntando outras coisas, combinado? Ok. Então, tá bom. Então, minha formação é em jornalismo, tá? Me formei em jornalismo, não exerci a carreira em redação. Fui logo para comunicação institucional, corporativa, empresarial, chamem como quiserem. E aí eu passei 11 anos em agências de comunicação, trabalhando muito com assessoria de imprensa, formação de imagem, gestão de crise, de imagem e projetos meio cascudos, do tipo fechar a empresa em crise, apoiar desenvolvimento de negócios do tipo plano de despoluição da Baía de Guanabara, coisas um pouquinho bem nervosas, por assim dizer. Nesse percurso, e aí só lembrando, gente, eu vou fazer 45 anos agora em novembro, então quando eu comecei minha carreira foi em 2000. Então a gente estava começando um momento muito importante da comunicação, e quando vocês falaram que o tema do programa era os desafios do profissional, achei super interessante isso, porque eu tive a sorte ou o revés, enfim, de pegar o mercado nesse momento, né? No momento em que a gente começou a perceber o que é tecnologia, o que é internet, o que essas novas dinâmicas de comunicação e informação iam implicar na maneira como a gente se comunica, desde as nossas comunicações individuais até como as marcas se inserem nesse processo, as instituições e tal. Então, durante esse tempo, de 2000 até 2011, muita coisa mudou. Né? Para começo de conversa, lá atrás, em 2000, a gente estava começando a ter espelhos das versões impressas dos jornais na internet, não tinha rede social e uma série de outras coisas. Então, a dinâmica de informação era muito diferente do que a gente vive hoje e até que a gente usou para marcar essa entrevista. Né? Nesse caminho, eu comecei a fazer uma carreira muito, assim, com poucos anos eu já tinha cargos de gestão. O que é bom por um lado, ruim por outro, né? Porque a gente, às vezes, não tem maturidade para exercer os cargos que são dados para a gente, muito pela nossa competência técnica. E já a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, então, ao longo desses anos, eu fui migrando da linha de frente dos projetos, da execução dos projetos, para a estratégia dos projetos. E fui vendo que só o meu conhecimento de comunicação não era suficiente. Primeiro porque eu sou formada em jornalismo, numa época em que a gente não via assessoria de imprensa, comunicação corporativa, nada disso no currículo do jornalismo, tá? Sim. Então, tudo isso eu aprendi no mercado. E depois porque a própria dinâmica da sociedade vinha mudando, vinha se desenvolvendo, e eu via que eu precisava de alguma coisa além. Só o que eu tinha ali não ia funcionar. Então, eu fui me especializar em economia e gestão da sustentabilidade, fiz uma pós-lato sensu, né, uma pós-graduação, enfim, padrão, nisso. E aí, nesse momento, eu já tinha meus 2 filhos, né, o Francisco, que vai fazer 16 anos agora em dezembro, e o Inácio, que tem 14. E decidi que eu não queria mais ficar em agência, porque eu já estava um pouquinho cansada, como eu lidava com muito projeto de crise, né? Estava um pouquinho cansada de recomendar uma coisa para as empresas não faziam, e daí eu tinha que cuidar da gestão de uma crise que não existiria se a gente tomasse decisões estratégicas mais acertadas para o que era a demanda do momento. E aí eu migrei minha carreira de assessoria de comunicação para gestão de comunicação e marca. E também sustentabilidade. Comecei a levar esse olhar da sustentabilidade para a comunicação. Então, hoje eu não consigo mais dissociar esse olhar, né? Aí já se vão 12 anos em que isso é parte do meu dia a dia profissional. Fiquei
talvez uns 8 anos em gestão de empresas. E aí, quando chegou em 2018, eu sofri a primeira demissão da minha vida, que foi super traumática. Porque não é legal ser demitido, né? Por mais que a gente saiba que não é por competência, que não tem dinheiro para pagar o teu salário, e etc. Foi a primeira demissão da minha vida. E ela não aconteceu de uma forma assim 100% legal e respeitosa. E aí nesse momento eu estava passando por uma questão pessoal muito, muito séria na minha vida privada e eu não tinha como voltar para o mercado, para a gestão, porque quando a gente entra para trabalhar numa empresa, assim, você praticamente assina um contrato que você está vendendo parte da sua vida para ela, sabe? Então eu não tinha condição de vender essa parte da minha vida. E aí em 2018 eu de novo redirecionei minha carreira. Foi quando eu me inscrevi no mestrado, no PPG-Com da UERJ, fiz meu mestrado em 2009, 2020, enfim, não me perguntem como eu defendi uma dissertação na pandemia, porque eu nem lembro do que aconteceu. Mas enfim, foi o que me permitiu, assim, primeiro voltar a estudar, porque era uma necessidade que eu tinha de aprofundar questões mais conceituais da comunicação que eu sentia falta para fundamentar alguns raciocínios, algumas questões que eu tinha necessidade de desenvolver. Fiz meu mestrado em 2019, comecei a dar aulas em graduação, foi quando eu comecei a dar aula pela Veiga, então a Veiga é a minha primeira porta para a minha carreira como docente na comunicação. E aí comecei a trabalhar com consultoria para empresas que tinham problemas, não sabiam exatamente como resolver, e aí eu ia lá e ajudava a descobrir a origem, tratar e etc. E aí sempre juntando, né, tanto a parte técnica mesmo da comunicação, como o desenvolvimento das pessoas que depois vão fazer com que aquilo se torne perene para a empresa. E foi assim que surgiu essa SESC que está aqui conversando com vocês, que dá aula, tem parte do trabalho dela realizado na sala de aula, parte na pesquisa, parte na consultoria para estratégia de empresas, desenvolvimento de pessoas, e aí isso acabou me levando a uma posição de conselheira também. Então fui convidada para compor o conselho consultivo da Llorente Cuenca, da LIC. Sou consultora na HSM também para treinamento corporativo, desenvolvimento para grandes empresas. E é isso, isso é um resuminho dos últimos 25 anos da minha vida. Muito vivida, né? Ou seja, 1001 profissões. Exatamente. Belíssimo. Que é um pouco do resumo do que é o futuro do profissional de comunicação, gente. Vai vendo. Exatamente. Isso daí que a gente vamos começar agora. Antes da gente começar, falar para vocês que aqui dentro desse envelope azul que está aqui em cima da mesa, temos uma pergunta da professora pra gente e temos uma pergunta de um aluno para ela, que daqui a pouquinho a gente vai responder cada uma. E que é surpresa, né, gente? Surpresa, não ninguém sabe sabe. Qual é. Exatamente. Sim, fica aí para vocês verem. Professora, para começar, como é que você vê o papel do novo profissional de comunicação, literalmente, diante desse crescimento da tecnologia e muito das redes sociais, das mídias sociais também, né, hoje? Então, eu cada vez mais, né, eu falei para vocês que quando eu comecei a carreira lá atrás, a gente tinha um outro cenário, um outro contexto de trabalho que é completamente diferente. Tudo, né? Crescendo. Eu apanhei de tudo. Acho que é melhor o verbo, apanhar, tá? Porque a gente não fazia a menor ideia de como ia lidar com essas questões. A gente, né, foi aprendendo e ainda está aprendendo e não vai parar nunca de aprender, porque a gente precisa primeiro tranquilizar o nosso coração, que é uma coisa que às vezes, né, principalmente quando a gente está na graduação, quando a gente está começando a carreira da gente fica naquela ansiedade de que eu tenho que saber tudo, eu tenho que me especializar em tudo, que curso que eu faço, que isso, que aquilo. Primeira coisa é entender que você não vai parar de estudar, né? Então, assim, o futuro do profissional de comunicação é primeiro entender que a gente nunca vai saber tudo que a gente precisa para lidar com as coisas que vão se apresentar para a gente. Mas a gente precisa saber aonde buscar essas informações. Né? Então, esse profissional de comunicação, cada vez mais é um profissional que tem que ser muito situado em relação ao que está acontecendo para além da comunicação. Né? E eu tenho trabalhado muito com uma vertente que é posicionar a comunicação como um elo, como uma área e uma ciência e uma atividade mesmo dentro das organizações, que é uma atividade que permite esse elo. Né? Se você for ver, quem gosta da área de comunicação interna e vai trabalhar na cultura, ou ligado às áreas de gestão de pessoas, ou às próprias áreas de comunicação, mas com essa função de atender o público de funcionários de uma instituição, essas pessoas, elas precisam entender de comportamento humano, elas precisam entender de
como é que estão as relações de trabalho. Elas precisam saber de qual é a função do trabalho na vida daquelas pessoas que estão ali. Elas precisam ler outras coisas que não só como fazer um jornal, como fazer uma newsletter, como fazer um post pro LinkedIn. Porque isso tudo vai mudar. Sim. Né? Então, baixar essa ansiedade é importante para a gente se manter em movimento. Né? Por isso que o futuro do profissional de comunicação que eu vejo é um profissional que entende o poder da comunicação como um elo. Não importa para onde o mundo caminhe, a gente vai precisar se comunicar. Então, né, quando a gente lê essas coisas meio fatalistas de que a tecnologia artificial vai tirar os nossos trabalhos, ela não vai tirar, ela vai mudar os nossos trabalhos. Sim. Como mudou o meu. Meu primeiro estágio, o que eu fazia e levava uma semana para fazer, eu hoje resolvo com 2 ferramentas das bem simplesinhas em 3 horas. É muito Entendeu? utilizada. Perdi o meu trabalho? Não, ele só mudou. Entenderam? Sim. Vai Então, continuar. esse profissional precisa estar antenado e dialogando com essas questões sem medo. Né? Quando a gente pega a inteligência artificial, pega um chat GPT da vida, isso vai tirar o emprego de quem não consegue escrever para além do óbvio. Né? Então, o mais importante para a gente é aprender a desenvolver o nosso senso crítico, a nossa capacidade de conexão, de criar elos entre as coisas, de buscar, né, essas informações, de saber aonde buscar. Porque que a gente não vai ter a menor ideia de como resolver um problema que vai se apresentar, isso é uma certeza. Sim. Em vários momentos da vida a gente vai olhar e vai falar, não sei. E aí? Vamos paralisar ou vamos buscar resolver, né? Então, essa versatilidade de pensamento é o que vai manter a gente atualizada para o mercado, é o que vai fazer com que a gente consiga se manter fresca e atual para fazer o nosso trabalho, né? Então, é entender mais de comunicação, né? Assim, ler os fundamentos da comunicação, ler os conceitos. A gente fala muito que a faculdade não ensina tudo que o mercado pede. Nem é essa a função da faculdade. A função da faculdade é preparar a nossa base. Então tem que ler os clássicos, tem que saber o que já foi proposto e pensado até o dia de hoje, para quando a gente for, né, para quando for a nossa vez de avançar com essas questões, a gente saber chamar de inovação aquilo que de fato é uma inovação, né, chamar de uma disrupção que de fato for uma disrupção, porque senão a gente fica patinando e não sai do lugar, sabe? Era isso que eu tinha pensado também, na hora que eu estava fazendo as perguntas, né, de que a faculdade, ela ensina o básico, né, mas para entrar no mercado, a comunicação, ela é uma área muito abrangente. Exatamente. De trabalho, da gente se inserir em várias áreas que a gente, às vezes, eu nem sei quais as todas que existem. Sim. E aí, como é que a gente vai aprender? Onde é que a gente vai buscar esse tipo de capacidade que a gente tem que ter, ou que a gente, muitas vezes, é exigido da gente para poder entrar nesse mercado, para a gente entrar numa empresa, para a gente, enfim, poder estar ali e se sentir... capaz, né? Na verdade. Assim, eu ia levar a conversa para esse lado, caso essa pergunta não fosse exatamente essa, que é a importância da gente ter alguma estratégia para a carreira da gente, sabe? É importante a gente, assim, no momento que a gente está na faculdade, né, é importante a gente ter essa base de formação. Em vez de uma formação básica, eu prefiro falar de uma base de formação. Sabe? Porque ela não é nada básica. Não né? é básica. Assim, ela é bem fundamentada para poder fazer com que a gente dali construa o quê? A nossa carreira. Certo? Sim. Então, assim, durante o tempo de faculdade, o mais legal é a gente experimentar de tudo que a gente puder. Se a universidade que a gente estuda, a faculdade que a gente estuda, tem laboratórios de A a Z, vai dar pinta nos laboratórios de A a Z. Ah, mas não tem vaga de estágio. Não importa, vai lá perguntar como é que funciona, faz um trabalho de cada matéria usando esses laboratórios para você entender, vivenciar, sabe? Experimentar. Cria a rede profissional de vocês, o famoso networking profissional, né? Mas o que é isso? É uma forma de vocês começarem a entender um pouco mais sobre que oportunidades existem de carreira. E aí você vai começar a ver coisas que você gosta mais, coisas que você não gosta tanto, coisas que você quer fazer com mais afinco, coisas que você não quer de jeito nenhum, entendeu? Então vai ficando mais fácil. E aí você consegue ir trilhando um plano de se desenvolver. Então você vai se inscrever nos processos seletivos de estágio que são mais afins àquele tipo de coisa que você gosta. Você não vai perder tempo participando de processos seletivos de estágio para coisas que você já entendeu que você não curte e que não faz bem. É muito louco isso, porque
quando eu comecei, a comunicação é tão vasta que quando eu fui começar a procurar estágio, eu apliquei para um, e aí eu só procurei comunicação. E aí eu curso publicidade e propaganda. Daí eu falei, pô, vou fazer comunicação, porque falei, uma coisa limitada ali e tudo mais. E aí eu fui aprovada para o primeiro estágio. Eu falei, nossa, estava muito feliz, muito ansiosa. Quando eu fui ver, era estágio de rádio e audiobook. Nada, velho. Eu lembro desse pesadelo. Lembro, amiga? Nossa, foi assim. E eu fiquei, meu Deus. No início eu tava, não, é coisa nova e tudo mais. Quando eu fui ver na prática, nos dias que era, assim, tenso, eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero. E daí todo mundo perguntou, mas você não procurou e tal? Eu falei, eu procurei por comunicação. Sim. Pra mim ia ter alguma coisa a ver. E daí quando eu falei, meu Deus, eu não tinha noção. E daí eu acabei saindo desse estágio por outra oportunidade. Aí surgiu essa oportunidade que é numa agência onde eu trabalho hoje. Eu trabalho numa agência de publicidade. Daí eu falei, não, realmente é essa área aqui que eu quero. Vou pra essa situação. Porque assim, é muito grande. E às vezes a gente no início tá lá, por mais seja na faculdade, no início a gente fica, comunicação. A gente acha que é uma coisa assim, publicidade, propaganda, jornalismo. A gente acha que é estratégia de mídias sociais. Fazer social media. E mesmo dentro da agência que você está hoje, você vai ver que tem milhões de atividades. Sim. Então, assim, aproveita, percorre. Mesmo que a sua vaga não seja para aquilo, bate um papo com a pessoa que trabalha ali, troca com os outros estagiários, vai conhecendo, porque aí você começa a ter um plano de carreira, a tua estratégia de carreira. E você vai se desenvolver e vai começar a buscar cursos, a buscar coisas, mais leituras, mais, sabe assim, trocar com profissionais que já estão no mercado, daquela área que é o teu maior interesse. E não fiquem aflitas, nem vocês, nem quem está assistindo a gente, de que a gente tem que ser bom em tudo, porque a gente não vai ser. A gente precisa... E nesse caminho a gente vai descobrindo as nossas potências. Eu, por exemplo, sou péssima de detalhe. Sim. Sou uma gestora pior, hoje em dia eu não sou mais gestora, né? Mas eu sou uma profissional melhor porque eu sou péssima de detalhe? Não, eu vou me cercar de pessoas que são boas em detalhe, porque eu olho o macro, gosto mais de olhar para o macro e fico muito mais feliz quando eu tenho que olhar uma coisa mais estratégica, entendeu? Então isso até ajuda a gente. Sabe, reconhecer as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, as nossas potências, vai ajudando a gente a descobrir aquela vaga que a gente vai brilhar, que vai despontar a gente pro mercado, ou então que vai dar aquele prazerzão mesmo de, pô, tô trabalhando numa coisa que eu gosto. Porque é um saco, né, gente? Vamos combinar. Trabalhar com coisa que a gente não gosta, quem nunca? Todo mundo, porque a gente tem que pagar boleto, a não ser quem aí tá assistindo a gente e herdou alguma coisa, mas enfim, não é o nosso caso, infelizmente. Né? Então a gente precisa trabalhar. Vai ter vários momentos que a gente vai fazer coisas que a gente não gosta. Mas nos momentos que a gente pode escolher, a gente precisa saber o quê. E o legal é que eu sempre falo com os meus amigos, todo mundo assim, que por mais que a gente não goste de fazer aquilo, pelo menos você tem uma noção do que é aquilo e vai te acrescentar. E uma coisa assim, que eu até estava conversando com a Nina, no dia a gente estava, né, fazendo roteiro e tudo mais. E assim, você faz muita coisa. Você é mil utilidades, a gente teve que cavar a sua vida, porque não é olhar ali o LinkedIn. Não é só uma professora. Não é. É muita coisa. E assim, pra gente que já é estudante aqui, já é muita coisa. A gente se olhou, a gente falou, a gente vai ter que e assim, pra gente já é muito difícil de conciliar, assim, tudo. E eu queria saber de você, assim, como é lidar e como achar um equilíbrio com o seu profissional e a sua vida pessoal. Porque você tem 2 filhos... E como que é esse deslocamento, como que você lida com isso? Eu acho que o profissional de comunicação, ele tem que estar sempre... Assim, eu nem diria que é um equilíbrio. Eu acho que assim, a gente fica andando na gangorra, né? E ela pende para um lado, pende para o outro, pende para o lado. A gente fala, meu Deus, tem que correr para o outro, aí corre para o outro. Mas assim... Primeiro de tudo, quando a gente tá, né, as coisas vão acontecendo na vida da gente no momento em que a gente vai amadurecendo para que elas aconteçam, né? Então, assim, a gente hoje vive num mundo muito que cobra da gente, né, e que gera na gente uma ansiedade muito grande. Então, antes a gente tinha que ter sucesso aos 40 anos. Agora tem que ser under 30, tem que ter sucesso. Você tem que ter criado uma ideia zilionária com 20 anos de idade. Você tem que ser um youtuber de sucesso criança. Gente, criança tem que brincar. Adolescente tem que namorar e fazer besteira na vida, porque a coisa mais chata que tem são essas dissonâncias entre comportamentos e fases, né? E a gente tem que construir aquilo que deixa a gente feliz.
sabe? E esse equilíbrio entre pessoal e profissional eu nunca tive, porque mesmo quando ainda não era moda enxergar a pessoa como um todo, eu já enxergava assim. Né? Então, eu sempre tive até muitos embates com as áreas de gestão de pessoas, e se alguém que já trabalhou comigo dessa área ouvir, vai falar, é verdade. Né? Mas eu sempre tive muitos embates, porque essa coisa de, você tem que deixar sua vida pessoal fora do trabalho e entrar para trabalhar. O meu filho está doente, eu vou conseguir dar a entrevista aqui agora, tranquila, sem o meu celular do meu lado, monitorando o que está acontecendo com ele. Então, não existe essa separação. Nós temos a nossa vida. A questão é o quanto do trabalho vai se realizar ou vai permitir que essa vida se realize, né? Ou o quanto da minha vida eu despendo por trabalho ou de que forma o trabalho compõe o que eu entendo que tem que ser a minha boa vida, né? Eu gosto muito de um conceito, até de um livro que eu vou dar de dica aqui no final, mas é o Pluriverso, já dando spoiler, que é o conceito de projeto de vida de um povo chamado Ishiro, que é aqui nosso divisor aqui de América Latina. E eles falam que projeto de vida é tudo aquilo que significa uma boa vida para aquele grupo de pessoas ou para aquela pessoa. Então não existe o projeto de vida ideal para você. Para você é diferente, para mim é diferente, para a turma que está aqui atrás das câmeras é diferente, para cada um dos que assistir a gente vai ser diferente. Então o equilíbrio a gente consegue trabalhar, porque atingir eu acho meio difícil, mas a gente consegue ir trabalhando e avançando nessa construção no momento em que a gente começa a entender o que é uma boa vida pra gente. Estar aqui dando entrevista para vocês, para mim é um prazer. E não é porque eu estou sentada na frente de vocês, porque senão eu teria dito, meninas, eu não tenho condição. Obrigada pelo convite, mas não vai rolar. Sim. Entendeu? Sim. Agora, se eu vim, isso aqui tem que ser gostoso para mim. É muito bom de ouvir isso, porque pra mim, há uns poucos tempos atrás, eu sempre fui muito, assim, eu sempre gostei, sempre me cobrei muito de ser produtiva. Então eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa. E na minha cabeça, com 20 anos de idade, eu vou estar já com carro, já vou estar quase me formando, entendeu? Já vou estar com um estágio maravilhoso. Já vou estar efetivada. Já vou estar efetivada, já vou estar, assim, financeiramente bem, já vou estar muito estabilizada. E não é nada disso, pelo contrário. Ontem mesmo a gente já estava passando mal de fazer trabalho para apresentar no dia seguinte. Sim. Então, assim, é muito louco. E é muito bom de ouvir isso, tipo, de alguém que realmente... já tem uma experiência muito vasta, assim, é muito bom, é confortante. É porque a gente precisa tranquilizar um pouco essa questão, entendeu? Sim. Eu sou completamente contra essa coisa de produtividade, eficiência, eficácia o tempo inteiro. Isso é uma loucura, isso tá levando todo mundo ao burnout. A minha geração toda, sei lá, acho que talvez eu seja a única pessoa da minha geração que eu conheço que trabalha nessa área que não tá tomando Rivotril para dormir. Entendeu? Porque a gente foi criada para ser workaholic. Trabalhar muito é uma coisa linda. Com certeza. Né? Assim, o mais legal, quando eu tinha a idade de vocês, o que eu queria era ter 5 celulares tocando ao mesmo tempo e eu louca atendendo. Pra quê? Sabe assim? Então, o que é uma vida boa pra você? Qual é o salário que te dá o conforto que você quer? Se tá bom pra você, por que você precisa ganhar 3 vezes mais? Entendeu? Então, agora, quem acha que ganhar 3 vezes mais é que é importante, vai buscar esse salário. Sabe assim, a gente precisa olhar pra gente, pro que é importante pra gente e pros impactos que a nossa vida vai ter nos outros. Se eu chego aqui e eu digo pra vocês, não, vocês têm que ralar mesmo, não é pra dormir nada, é pra virar a noite estudando, porque enquanto vocês estão aí dormindo, descansando e tomando chopp no barzinho aqui da esquina da faculdade, tem outra pessoa lá se esforçando pra conseguir o que quer. Bicho... Eu tô validando para vocês, porque vocês me veem como uma referência, porque eu sou mais velha e etc. O que não tem nenhuma importância, né? A gente tem que também quebrar essas questões de idade, de experiência, de saberes, etc. Porque todo conhecimento é válido e precisa ser considerado, mas eu vou estar validando para vocês uma cultura que vai levar vocês à frustração. Sim. É verdade. A gente vai de ladeira abaixo. Porque... Sabe? De ladeira abaixo. Tem que tomar cerveja no barzinho, sim, porque às vezes aquilo ali vai te ajudar a ter uma ideia legal, a curtir, a estar se sentindo bem. E a hora que você sentar para fazer o seu trabalho de faculdade, aquilo vai fluir, entendeu? Sim. Então, assim, não é um equilíbrio, mas é uma convivência harmônica entre a sua realização pessoal e... Se ela não incluir o trabalho, aí você vai ter um problema um pouco maior para gerir. Sim. Mas normalmente inclui, porque a gente precisa de dinheiro para pagar os boletos da gente. Então, vamos botar o trabalho nessa conta e ver de que forma a gente organiza. Com certeza, é isso. Ó,
Vou ler agora a pergunta do aluno ou da aluna. É pra você. É pra você. Tá. Vamos ver. Vamos ver o que vai rolar. Eu já respondo? Vocês leem, eu Você vai respondo. responder. É. Tá. Vamos lá. Essa pergunta, um pouquinho grande, como vocês podem ver, é da Milena. É o seguinte: como fazer com que a experiência de ingressante no mercado não seja traumática, visto que hoje em dia esse processo pode ser estressante e muitas empresas, por vezes, exigem demais do candidato, sem ele ter ao menos um treinamento? É isso. Então, é verdade, Milena, é verdade, tá? A gente tem um processo que acontece já há muito tempo, que a gente chama até de juniorização do mercado, né? Então você Nossa, pega assim, sim. é caro pagar o salário da Cecília, que ela já tem um tempinho de estrada, então ela manda ela embora, contrata 5 estagiários 5 júniores. e vai exigir que façam o que ela estava fazendo. Sim. Poder pode. Meu pai tinha uma frase ótima para isso. Poder pode, mas não deve, né? Porque o que você precisa ter é essa diversidade de olhares numa equipe, não só do ponto de vista étnico, sabe, de gênero, de origens periféricas ou não, enfim. Não só do ponto de vista, né, da onde a gente normalmente discute mais a diversidade, mas também etário, também de experiência profissional, de referências, etc. Então, é sim verdade, a gente tem... Isso causa muito trauma na carreira das pessoas, porque você começa... Isso aqui, se você não dá conta daquilo, né? E eu, como estou em sala de graduação, eu vejo isso assim, à torto e à direito. Porque chegam os alunos e falam, professora, eu não estou conseguindo vir à aula porque eu não consigo sair na hora no meu estágio, porque eu estou trabalhando 10 horas por dia. Gente, tá errado, né? Mas enfim, o primeiro passo, a primeira dica para vocês é assim, olhem bem aonde vocês estão entrando. A empresa entrevista você. Vai pesquisar sobre a empresa. Sabe? Vai pesquisar sobre a empresa, vê o que as pessoas falam sobre como é trabalhar lá. Entre em contato com outros estagiários e pergunta, vem cá, tô entrando numa roubada ou vale a pena mesmo? A gente aprende e tal. Porque a função do estágio é desenvolver esse profissional, não é traumatizar esse profissional. Entendeu? E você sair de lá se sentindo incapaz em isso, em aquilo outro. Né? É você, de fato, conseguir ter uma experiência profissional que impulsione o seu desenvolvimento. Então, pesquisem sobre a empresa. Né? Pesquisem o que as pessoas falam sobre ela, como é que é o processo de estágio lá. Pesquisem sobre a cultura dessa empresa e vê se tem a ver contigo. Sabe, o tal do fit cultural que a gente ouve falar aí no dia a dia, de matérias de mercado, carreira, etc. O que acontece? Eu sei que ao contratar uma pessoa estagiária, essa pessoa não vai saber tecnicamente tudo que eu gostaria que ela soubesse. Sim. Mas eu preciso que ela tenha um comportamento condizente e que funcione com o resto da minha equipe, porque eu não consigo ensinar essa pessoa a se comportar de uma outra maneira, mas eu consigo ensinar ela a mexer no programa de gestão de rede social que eu uso, entenderam? Sim. Então pesquisem sobre a cultura dessa empresa e sobre como é a experiência do funcionário dessa empresa. E se for roubada e cilada, corre! Ou entra lá já sabendo que aquilo ali é um trampolim para uma outra coisa. Que você vai entrar, vai fazer o teu estágio e não vai parar de procurar. Vai continuar procurando para sair de lá para uma oportunidade que tenha mais a ver com o que você quer para o seu trabalho. Sim. Porque de fato, às vezes, você só tá precisando, né? Também. Exatamente, porque é isso. Quando a gente está estagiando, estágio é estágio. Vamos embora pegar tudo que aparecer. É audiobook? Beleza, já sei que eu não quero trabalhar com audiobook. Já serviu, entendeu? Agora... Se a gente sabe que a gente está entrando numa roubada, a gente não vai trazer pra gente a culpa de não estar funcionando. Sim. A gente já entrou sabendo que aquilo ali era transitório. Então você não vai pegar o teu saquinho de expectativas sobre o que vai ser a sua carreira que você quer construir, botar naquela empresa e começar a achar que você não entende nada, que você não aprendeu nada na faculdade, que você não é capaz de fazer as coisas. Você vai ter uma outra maneira, uma outra perspectiva para olhar para aquela experiência e tirar dali algum desenvolvimento em alguma parte, né, sua, ou no seu comportamento, ou no seu entendimento sobre o que é uma cultura de uma empresa e como ela funciona, né, ou sobre a própria técnica que você vai estar exercendo lá no dia a dia de trabalho, entendeu? A gente baixa a régua da nossa responsabilidade, porque uma boa relação de trabalho, ela é compartilhada.
Não é tudo responsabilidade sua. Com Para certeza. essa entrevista acontecer bem, nós três temos que estar azeitadas, a câmera tem que estar funcionando, o estúdio tem que estar numa temperatura ok, senão a gente começa a suar e passar mal. A turma aqui que está atrás das câmeras tem que estar fazendo o trabalho deles, depois o editor, depois quem vai finalizar. Então todo mundo é importante. Né? É verdade. E aí a gente baixando a ansiedade, a gente se traumatiza menos. Normalmente. Com certeza. O que não significa que a gente não se traumatize, mas baixa um pouquinho o trauma. Entendeu? Leva a lapada mais leve, né? A gente vai Exatamente. Se eu entrar aqui sabendo que eu vou apanhar, eu já não vou ficar assim, surpresa, entendeu? Então, assim, a gente já se prepara para enfrentar o leão. E não acha que é um gatinho, passa a mão, perde o braço. Aí não dá. Cara, e o que você acha que não pode faltar no profissional de comunicação hoje? Curiosidade e vontade de aprender. Não adianta falar, mas tudo que a gente precisar, a gente vai pesquisar. Ok, aonde? E quando vier a informação, como é que você vai saber se ela é a informação que você precisa ou não? Eu vou contar uma anedota bem curtinha que aconteceu numa turma minha, aqui da Veiga até, tá? Professora, começou a aula, era uma disciplina virtualizada, porque eu não conseguia vir presencial, enfim. E aí a gente entrou, abri a câmera, oi gente e tal, tudo bem. Professora, como que você vai fazer quando o ChatGPT tirar o seu trabalho de professora? Ué, Falei, olha, gente. o ChatGPT não vai tirar tão cedo o meu trabalho de professora. Como? Eu falei, vamos fazer um teste? Vamos. Vocês topam ter aula com o ChatGPT hoje? Sim. Abri a aba lá, passei para a aba do ChatGPT e falei, bom, hoje a gente ia falar sobre planejamento de comunicação. Então vamos começar. O que vocês querem saber sobre isso? Perguntem. O professor de vocês hoje é o chat, eu só digito. E aí foram fazendo perguntas, etc. Aí vinha, pronto, veio a resposta, tá aí, e tal, não sei o quê, tarará. Foi indo, chegou no final da aula. A gente tinha lá um plano de comunicação montado, que o chat foi montando, junto com base nas perguntas que eles iam fazendo. Viu, professora? Tá pronto. Eu falei, ok, agora como é que você sabe que isso se sustenta dentro de um negócio? Para quem que esse plano foi montado? Porque vocês até agora não decidiram, então eu não sei se ele é bom ou ruim. E como é que vocês garantem que isso aí de fato é o que é um plano de comunicação ou não é alguma coisa que ele foi juntando? Silêncio na sala. Eu falei, então na próxima aula a gente se encontra de novo. E esse aluno nunca esqueceu mais essa situação. Aí eles, professora, a aula que vem é plano de comunicação. Eu falei, não, vocês já tiveram com o ChatGPT, só pra desesperar, mas óbvio que a gente teve aula de plano de comunicação. Mas entenderam? Então, curiosidade e vontade e entendimento de que a gente não sabe tudo é fundamental. Porque aí a gente vai conseguir saber aonde buscar as melhores informações, como criticar essas informações, em que medida a gente vai usar, né? A palavra que eu mais falo em aula e treinamento é depende. Porque em comunicação é assim mesmo. Depende de um monte de variáveis. E se a gente não tiver esse olhar contextual, esse senso crítico, esse comportamento proativo em relação a saber, buscar, resolver, a gente sim vai perder os nossos trabalhos para qualquer robô que levante a bundinha da cadeira e faça alguma coisa. Entendeu? E já, assim, engatando no que você falou, tem alguma ferramenta, assim, que hoje a gente consegue priorizar e conseguir se adequar mais ao nosso conhecimento, assim? Olha, eu acho que assim, todas as ferramentas de inteligência artificial e de tecnologia que vêm e que tocam nas atividades que a gente executa, a gente precisa dominar essas ferramentas. Né? Se eu sei usar bem o ChatGPT, ele não tira o meu trabalho, ele potencializa o meu trabalho. Com certeza. Entendeu? Então, tudo é uma questão de perspectiva realmente. Né? Então, hoje, quem trabalha com produção de conteúdo, por exemplo, se não entende como funciona o ChatGPT, está distraído na rave. Sim. Porque já deveria entender como usar melhor aquela ferramenta para melhorar o resultado do trabalho que faz, né? Ou se você está lá numa área, se sua área é fotografia, se sua área é vídeo, se sua área é planejamento, se sua área é mídia, enfim, não importa a área que você atue, né? Mas a gente sabe quais são as ferramentas que estão ali tocando nas nossas atividades. E aí, tenha um pouco mais de curiosidade, dê um pouco mais de atenção para elas, porque se você souber usar bem, Quebrar esse isso vira um diferencial seu e não
um concorrente. Hoje, Entendeu? Antes era que nem o TikTok. O TikTok também era uma rede que muitas pessoas, principalmente criadores de conteúdo, tinham preconceito de, não vou. E hoje em dia, todo mundo. Se você souber todo usar. mundo mais ou menos, porque depende. Se a sua audiência tá lá no TikTok, ok. Se a sua audiência não tá lá, por que você vai ficar fazendo dancinha ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro vídeo? Não precisa, entendeu? Nem tudo tem que ser. A gente não precisa dar conta de tudo. Nenhuma marca tem que estar em todas as redes sociais com projetos incríveis em todas, a não ser que ela tenha muito dinheiro para ter equipes fazendo coisas legais nesses lugares e relevantes para as pessoas. Né? Agora, se não tem, vai priorizar aquelas onde estão as pessoas que te interessam e que têm interesse em você. Porque para que adianta eu postar 5 coisas por semana e ninguém lê? Não era melhor postar uma direito? Ou então nem postar, porque, né? Outro dia eu vi um meme que eu adorei, que era para aquelas pessoas que têm fulano, sei lá, Cecília Seabra oficial, né? No nome da rede social, e falando... Ou pessoa que tem... Era um cartaz, assim. Você que tem oficial no nome, ninguém sabe quem você é. Né? Porque é isso. Imagina o fake. A gente fica com uma falsa sensação, né? De que, tá tudo, tem que estar... É tudo muito importante. Calma, gente. Sabe? Olha para aquilo que, de fato, conversa com a área que você quer atuar. Entende aquela tecnologia, se aprofunda nessa tecnologia, estuda essas coisas. Porque aí você vai se desenvolvendo em direção... ao desenvolvimento tecnológico da tua área. E vai exercer com qualidade também, né? Exatamente. E com segurança, que é o mais importante, né? Porque a gente lida com coisas que se a gente não passa para as pessoas segurança de que a gente é capaz de resolver, não é a gente que vai ser escolhido para fazer, concorda? Exatamente. E na hora da gente ser literalmente escolhido para fazer as coisas, na hora da gente estar num processo seletivo ou do recrutador escolher a gente, o que vai fazer a gente ser o escolhido? O que vai fazer ele pensar que a gente eu vou ser melhor para fazer tal coisa do que uma outra pessoa que pode até parecer ter mais experiência, ter mais conhecimento, mas o que me faz ser diferente, assim? Como é que eu posso me destacar? Olha só, aí eu vou recorrer ao depende, né? Depende um pouco do perfil da vaga, depende um pouco dos requisitos, tá? Para vagas técnicas, certamente a sua capacidade técnica ali comprovada vai ser mais relevante. Mas num estágio não é isso que a gente costuma olhar, né? Ok que, se eu tô com uma vaga para uma pessoa que vai cuidar de redes sociais para mim, ela precisa escrever minimamente direito e não cometer assassinatos na língua portuguesa num post, né? E dominar ali um programinha básico de, sei lá, um Canva da vida, um programa de design qualquer que ajude a trabalhar com alguns templates que eu já tenha prontos, enfim, sei lá, tá? Tô pensando aqui num escopo bem pequenininho. Mas, via de regra, o que a gente olha mais quando recruta uma pessoa é quem ela é. Entendeu? Aquela pessoa vai compor a minha equipe ou vai destoar da minha equipe? Eu vou ter problemas de relacionamento na minha equipe com essa chegada? Ela tá alinhada com o que essa cultura aqui que ela vai trabalhar preconiza? Como é que ela se posiciona profissionalmente, né? Como é que ela consegue dizer para mim quem ela é e quais são os diferenciais dela? Porque eu, recrutadora, só vou conseguir enxergar o que vocês, candidatas, vão me mostrar, concorda? Sim, com certeza. Porque o currículo aceita tudo. Daí eu vou fazer um teste com vocês, a resposta de vocês vai me dizer se isso aqui confere. Agora, a conversa com vocês vai me dizer quem vocês são. Então, tem 2 perguntinhas importantes para a gente aprender a responder, que é quem é a gente e qual é o nosso diferencial. Sim. Se a gente não sabe isso, como é que a gente vai responder para as pessoas? como é que a gente vai querer que eu te responda por que eu escolhi você e não ela? Eu vou no Unidunité. Sim. Porque vocês duas estão no período X, são alunas de publicidade e propaganda, queridas, uns amores, me trataram super bem, a gente tá tendo uma conversa ótima e tal, então vou fazer... Mamãe mandou, entendeu? Então, uma bonita aos meus olhos, né? Não no senso comum. Então, verdade. Entenderam? Como é que fica muito difícil para eu escolher entre vocês para uma vaga, se vocês não conseguirem me dizer o que uma tem, quem é uma e quem é a outra? Então... Lembram que eu falei que é uma responsabilidade compartilhada? Sim. A gente estuda a empresa e vê se aquela empresa tem a ver com a gente, né? O recrutador estuda a gente e vê se a gente tem a ver com a empresa também. E é a gente que tem que dizer se sim ou não, não adianta mentir.
Que aí vai acontecer o que aconteceu contigo no audiobook. Vai quicar na cadeira e ir embora. Exato. Nem me fala. Audiobook, trampolim. Nossa, não, esse foi que experiência, entendeu? Que vida. Mas assim, agora eu queria saber que dica que você dá para os novos profissionais de comunicação? Para essa galera que tá chegando a gente. Pra gente, vindo, né, e pra próximos. gente continuar motivado também, né? Pra gente continuar apaixonado pelo que a gente faz, né? Continuar com essa vontade de aprender, com essa vontade de... Eu não sou uma fatalista do mercado, tá? Existem pessoas que falam assim, mudem de área. Uma vez eu tava num debate com outros 2 profissionais e aí perguntaram isso, que dica que vocês dão pros profissionais? Aí um falou, eu quero começar respondendo, mudem de área, não tem trabalho nessa área. Eu falei, meu Deus, você tá dentro de uma universidade falando para futuros profissionais. Óbvio que tem trabalho nessa área, gente. Desde que o mundo é mundo. Desiste, tá? Chega, Desde que a gente volta atrás, vai ler, né, as fases aí, as grandes evoluções que impactaram tecnológicas, que impactaram nas mídias, na comunicação, etc. Todo mundo anunciou a morte de um monte de coisa. Tá tudo vivo aí. Entendeu? Então, assim, eu sou uma apaixonada pela área de comunicação. De verdade, sabe? Eu escolhi fazer isso de vida. Antes, eu não contei pra vocês que antes de eu trabalhar com jornalismo, eu era bailarina. Então, eu troquei uma carreira estabelecida na dança pela comunicação, para começar do zero na comunicação. E eu realmente sou uma apaixonada pela comunicação. Eu realmente acredito que de todo o potencial que a gente tem, como área de conhecimento mesmo, a gente explora muito pouco ainda no mercado. Nós ainda somos vistos como áreas de apoio, como prestadores de serviço para clientes internos, né? A gente ainda tem um caminho enorme para crescer em relevância para as instituições, para as organizações, para melhorar a relação entre marcas e pessoas, entre instituições e pessoas, entre públicos distintos, sabe? Então, a dica que eu dou para os jovens profissionais é, primeiro, não acreditem que não tem trabalho nessa área, porque se não tivesse... Tava todo mundo, não existia nem curso de comunicação. Sim. Porque nenhuma universidade é doida de abrir um curso para uma área que não tem demanda. Concorda? Então, o primeiro indício se tem curso de comunicação, tem trabalho na comunicação. A questão esses trabalhos estão sempre em mudança. É diferente de um médico. Diferente, vírgula, porque o trabalho do médico também está sempre em mudança. A ciência vai avançando, ele tem que se atualizar igual. Sim. Tá? Mas ele vai continuar atendendo no consultório o paciente, só que ele vai ter que aprender a mexer num aparelho novo, numa tecnologia nova, pedir um novo exame, ler o resultado de um novo exame. Todas as carreiras são assim, né? A gente, óbvio, que tende a se assustar mais com a nossa, porque é aquela dor que dói na gente, né? Então, não acreditem que não tem trabalho nessa área, porque tem. Desde que vocês se mantenham atraentes e pensantes. Se a tecnologia está se desenvolvendo por um lado, o que não mudou no meu trabalho em 25 anos, desde que eu comecei a estagiar na área de comunicação? Eu nunca deixei de ser demandada a pensar e buscar soluções para coisas que até então não eram problemas conhecidos. Porque a ferramenta mudou, o processo mudou, o que eu faço não mudou. O que mudou foi o como. Entendeu? Então, se a gente tiver fundamento, daí a importância da graduação. Sem uma boa base de formação, como que a gente vai avançar? Né? Então, assim, tem trabalho, mas se mantenham informados. Eu morro de... Até bati no microfone. Mas me dói o coração quando eu entro numa sala de um curso de jornalismo, de relações públicas, de publicidade, propaganda, qualquer que seja, e pergunto, como que vocês se informam? 100% dos alunos e das alunas e dos alunos respondem pelas redes sociais. Gente, não pode. Tô até ficando brava. Mas não pode. Porque Pelo não Twitter. pode. Pelo Twitter. Como é que você vai trabalhar com uma coisa se você não tem informação crítica sobre aquilo? É óbvio que você vai consumir conteúdo nas redes sociais. Mas não pode ser só isso. Então, se a gente não quer perder o nosso trabalho para qualquer outra coisa, a gente precisa estar atualizado para o que é o nosso trabalho. E o nosso trabalho é pensar. Não é apertar botão. Para apertar botão,
As máquinas estão sendo inventadas, a inteligência artificial está sendo inventada para gerar textos default sobre determinadas coisas. Agora, e aquele texto que fala com o diferencial da marca, com o posicionamento dela, que toca numa dor do cliente, etc. Por que você não está exercitando esse tipo de texto? Sim. Entenderam? Então, para mim, o ponto ainda é esse. Sabe? E a gente tem um potencial enorme de desenvolvimento na nossa área ainda, tanto do ponto de vista prático do mercado, quanto do ponto de vista como ciência mesmo, porque aí é infinito. E sempre está crescendo, né? Sempre tem alguma Com área que certeza. já abriu, daqui a pouco você vê, já tem outra formação e aí sempre tem que estar atualizado. Eu nunca esqueci que eu tava fazendo uma matéria com a Renata ano passado. Aí ela falou, gente, eu tava até estudando aqui de abrir um curso para influenciador digital, porque daqui a pouco E já tem, tá? Já tem. E já tem. Não, para abrir aqui no caso, né? Ah, não. tá. Mas é porque vai crescendo, vai desenvolvendo e a gente, nós temos um papel de que, tipo assim, ok, todas as profissões estão em constante mudança, as pessoas sempre vão continuar estudando, só que a gente é, tipo assim, bomba de informação e... tempo Por todo. isso é que a gente precisa ter esse olhar mais estratégico sobre a carreira da gente, entendeu, meninas? Porque qual é a informação que eu, de fato, preciso considerar e me aprofundar? Sim. Se eu não sei o que eu quero, não tenho nenhuma ideia de para onde eu tô andando, qualquer caminho vale, concorda? Com certeza. Só que nisso você tá igual o pinball, aquele jogo, que a bolinha fica E você assim. nunca vai ter certeza de... E nunca vai ter nenhuma profundidade em nada, né? Ok que nossa área requer de nós um generalismo muito grande. A gente precisa ter uma visão muito grande, né? Assim, um campo de conhecimento muito amplo para poder fazer essas relações todas que vão permitir solucionar e dar respostas para caminhos que são propostos para a gente na comunicação. Mas eu tenho que ter um diferencial que é meu. Tem que filtrar, né, Sim, também. Né? Eu tenho que ter Tem que um achar campo o de seu. conhecimento mais profundo em alguma coisa que me permite elaborar tais tipos de trabalhos com mais, né, qualidade, eficiência, assertividade. Aí sim essas características cabem, entendeu? Agora, para todo, não. Tem coisa que a gente não vai dar conta. É isso E aí. tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo certo, né? A gente vai morrendo, mas Gente. tá tudo bem. Agora, eu vou ler a pergunta da professora pra nós. Ai, meu Deus. É isso aí. Devemos nos preocupar Não. sobre isso? Vai dar Não tudo é, certo. não é casca de banana, é para pensar. Para Então tá. vocês e vocês também. Então É. vamos lá. Tá ansiosa, querida? Eu tô Se não nervosa. entenderem a letra, me perguntem, porque reza a lenda que minha letra é difícil de entender. Tá bom. Difícil de lidar. Meninas, me respondam com sinceridade. Quem são vocês e quais seus diferenciais? Ah, eu sabia que ela ia falar isso quando ela falou. Eu falei, ai. que é isso? Pra todo mundo saber, em minha defesa, eu digo que eu falei assim, vocês querem que seja em que tema? Não, a gente não pode saber. Eu falei, então vou perguntar o que eu Ai, quiser. quando ela falou isso do profissional, eu falei, putz, ela vai falar isso. Ai, eu nem sei. Lembra que eu falei que é pra pensar mais do que casca de banana? Sim. É assim, tipo, bota na frente vocês e vocês aí também que estão assistindo a gente depois, vão ouvir a gente depois. Coloca lá na frente e vai construindo isso. Esse Eu tenho que posicionamento. treinar o meu saber, meu auto-saber, né? É, meu amiga. autoconhecimento. Todo mundo. Todo Mas você sabe que mundo. essa pergunta aí é dificílima de responder. Sim. É muito difícil, porque a gente não para pensar na gente. A gente só pensa nos outros. Ah, o fulano é melhor que eu por causa disso. O fulano tem mais curso que eu. A Beltrana tem mais dinheiro que eu. O outro teve mais oportunidade na vida do que eu. Aham, É Mas e verdade. você? exatamente. Entendeu? Então, não precisam me responder, porque não Ok. foi para isso a pergunta, mas foi para realmente deixar Pra a importância refletir, né? e para Sim. reforçar, né, a importância de cada um de nós ter uma estratégia de carreira para gente. Né? E que a gente vai olhando para essas oportunidades de estágio, agora estágio que vão aparecendo na vida de vocês, daqui a pouco, efetivações, outras vagas de trabalho, outras oportunidades, outras áreas que vocês vão ter curiosidade em saber como funciona e vão querer saber, outros direcionamentos que vocês vão querer dar para a carreira de vocês, né? E tendo claro isso, assim, o que eu
qual é o papel do trabalho na minha vida, né? Pegando o conceito de projeto de vida, de que é o significado de uma boa vida para cada uma de vocês e de vocês, né? Que ouvem a gente e veem a gente, qual é o significado de uma boa vida para vocês e em que medida o trabalho se encaixa nisso? Como é que é a participação do trabalho nisso? Né? E aí vocês vão começar a ter muito mais clareza na hora de ir trilhando esse desenvolvimento profissional de vocês, seja na parte técnica, seja na parte comportamental também. Assim, de se pensar, né? Vocês saberiam responder essa pergunta? A gente tem que saber, né, gente? A gente vai fazer uma entrevista. Não, eu já respondi essa pergunta por muitas das vezes, só que... Porque, né, tem que responder. Todo recrutador pergunta. Mas eu sempre fiquei em dúvida, assim, gente, será que é isso mesmo? Pensei muito na hora, assim, eu preciso saber, eu preciso conhecer. E não é a resposta que eu quero, mas é a resposta que te define, entendeu? Exatamente. E ao te definir, te diferencia dela. E aí eu olho pra você e falo, essa é a pessoa que eu preciso pra minha vaga. É a resposta. Então eu olho pra ela e falo, não, ela é a pessoa ideal pra essa posição. Entendeu? E não é porque ela sabe mais ou menos Excel ou PowerPoint ou sei lá o que do que você, mas é porque ela tem um conjunto de características que vão me permitir potencializar essa menina daqui pra frente no desenvolvimento profissional dela, porque é para isso que serve o estágio, não é para traumatizar as pessoas, de novo, né? E já você tem um monte de coisas muito legais, mas você devia procurar um trabalho que tenha essas características, porque é muito mais a sua cara. Você já pensou nisso? E aí você vai sair daqui e vai falar, putz, pior que é mesmo, não tinha pensado. É verdade. Entendeu? Então, assim, é mais para vocês terem isso mesmo como um norte para o desenvolvimento da carreira de vocês. Seja qual for a área da comunicação que vocês queiram trabalhar, ou outra coisa. Porque não é porque a gente está cursando comunicação que a gente está fadado à comunicação. Né? Então a gente tem uma capacidade também de dar uma mobilidade para a nossa carreira muito grande. E o legal da comunicação é que a gente pode ir se adentrando para outras áreas, assim, né? A gente explora várias explorando várias vertentes. Exatamente. Isso que é legal. É isso daí. Bom, vamos pensar, né, amiga? Não, já tô aqui, ó, Depois eu vou mandar um WhatsApp para cada uma falando, e aí? Já pode A gente vai te mandar um feedback. A gente vai te dar um feedback. Vou mandar. Com certeza. Muito bom. Gente, olha só, a gente tá se encaminhando pro final desse episódio, mas antes eu queria saber se você tem alguma dúvida, minha amiga. Eu tenho. Fala pra gente. Tem? Então eu tenho fala. uma dúvida, mas assim, é mais... Vai adentrar o teu passado, assim, e agora com que você se enquadra hoje. Você falou que você era bailarina. Sim. Isso me interessa muito porque eu também sou. Olha, e daí eu queria saber de você como a tua carreira na dança te ajuda hoje, no seu profissional, na sua área profissional hoje. E se você ainda continuasse com a dança, como que você entraria na comunicação? Como você juntaria os dois? Pois é, você sabe que eu já pensei muito nisso, né? Assim, porque né, a gente vai fazendo um monte de coisa ao longo da vida e aí a gente tem que ser capaz de dar alguma coerência pra isso tudo, pra parecer que tá completamente louca, né? Mas enfim, dança é uma forma de comunicação, né? Também, né? Você vai assistir um espetáculo, vai ver uma coreografia e tal, aquilo ali tá dentro de um contexto e tá querendo passar para quem assiste várias coisas, né? Então, eu nunca pensei sobre isso quando eu era bailarina e nem quando eu resolvi trabalhar com comunicação. Eu fui trabalhar com comunicação porque eu tava cansada da dança, ponto, acabou. Foi a minha motivação, tá? Não queria mais pesar 10 quilos a menos, fui trabalhar com comunicação. Mas assim, eu acho que a dança, ela me ajuda muito com características ligadas ao campo da resistência, tá? Então, assim, eu sei que eu sou capaz de passar por coisas que me incomodam e chegar a um resultado que é aquele resultado requerido, porque durante muito tempo eu tive que fazer isso com o meu corpo para poder performar no papel que me era colocado. Isso tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, assim, eu acho que a dança, ela sempre foi muito importante para a minha formação como Cecília, não como comunicação, né? Mas para minha formação como pessoa, de enxergar além do texto,
né? Enxergar os afetos ali envolvidos, o que a gente está querendo que as pessoas sintam com aquilo. E eu levo muito isso para a comunicação. Não foi um depara, né? Olhando e analisando agora numa perspectiva de 25 anos para trás, fica fácil a gente enxergar algumas coisas, mas quando a gente está ali no momento, sei lá, não faço a menor ideia. Mas hoje eu consigo ver que eu levo muito isso pro meu trabalho. Eu realmente me preocupo com o que as pessoas pensam, como que as pessoas se sentem ali. Agora, vai me perguntar, 15 anos atrás você era assim? Óbvio que não, entendeu? Tem nem como. É porque a gente tá sempre realmente. Então, até eu tô chegando num momento de vida em que a gente começa a lidar muito com as questões do etarismo, né? Eu, para o mercado de trabalho corporativo, sou considerada velha. Gente, é um absurdo. Né? Eu me considero no auge da minha potência física, intelectual, por uma série de coisas, enfim. Né? E esses conceitos, eles estão todos sendo derrubados, porque realmente eles nem se sustentam mais na base da pirâmide etária brasileira. Então, assim, nem número prova isso, e nem a nossa cultura mesmo como sociedade está apontando para isso. Mas nesse campo do etarismo existe um conceito de ageful, que é você ter todas as idades em você. E o de ageless é que você abrir mão, né, assim, deixar a idade de lado e não se pautar por ela. Eu me aproximo muito do ageful nesse sentido, né, de conseguir olhar para trás e ver o que eu trago da dança, o que eu trago da corrida de aventura que eu fiz por 6 anos. E que também tem muito a ver com essa característica de me superar, de me sentir potente, de me sentir capaz, de me sentir livre, sabe? Porque são valores que para mim são muito importantes. Então, quando você me pergunta quem sou eu vou te dizer que eu sou uma mulher, mãe, LGBT, de 45 anos, quase apaixonada pela comunicação e que não abro mão de honestidade nas minhas relações, de colaborar e compartilhar em vez de competir com as pessoas, né? E que eu faço isso porque, para mim, esse é o que me motiva nas minhas relações, sejam elas de trabalho ou de vida. Você sabia disso quando você tinha 25 anos, Cecília? Óbvio que não! Então, quando eu falo tá tudo bem, e quando eu falei para vocês não responderem a pergunta e pensarem sobre ela, é porque tá tudo bem não saber a resposta. Sim. Mas é preciso buscar um caminho. As perguntas que a gente faz no percurso, muitas vezes são mais importantes do que as respostas que a gente encontra, entendeu? Porque elas nunca deixam, elas não limitam a gente vai avançando, vai indo além. E vai descobrindo novas coisas e vai mantendo a curiosidade e a vontade de aprender vivas dentro da gente, vai deixando de ter vergonha de perguntar, de dizer que não sabe. Sim. Que era uma coisa que a gente fazia muito bem quando a gente era criança. Sim. Porque a gente não queria ganhar estrelinha o tempo inteiro. Entendeu? E a gente não tem que ganhar estrelinha o tempo inteiro. A gente tem que se sentir bem. Né? A gente tem que ser legal com a gente antes de conseguir ser legal para o outro, porque se a gente dá o que tem, a gente precisa estar minimamente feliz aqui para conseguir que isso seja gostoso. Senão vai ser uma droga, né? Então eu trago da dança essas conexões, entendeu? Entre afetos, entre dependências mesmo, entre o que o impacto do meu movimento causa em você. E no dia a dia é assim. A minha postura vai despertar em você uma reação que pode ser mais amigável ou menos amigável, dependendo da maneira como eu me mostro. Né? Então, eu acho que talvez seja esse o ponto maior da conexão entre as duas coisas. Muito Achei legal. muito legal. Me identifiquei muito. Se identificou? Muito. Ai, que bom! É sempre, toda pessoa, assim, ou profissional que seja, a gente conversa e eu falo... Até com a Nina a gente conversa muito sobre isso, porque a gente tá nesse meio artístico também. E eu falo, amiga, o que o canto ou a dança interfere na gente, tanto na faculdade ou no nosso dia a dia? Como isso interfere, assim, essa conexão de ter com as pessoas, desse trabalho em grupo, ou a disciplina de fazer tal coisa? E eu sempre gosto de ouvir as pessoas, assim, de fora, sempre ter uma opinião, assim, porque eu acho muito importante, cada um tem um ponto de vista, né? E aí, realmente, há 2 anos atrás, eu não pensava em fazer faculdade de publicidade, fazer a faculdade de dança. Então, tipo assim, e hoje em dia eu sou muito feliz e gosto de caminhar com as duas, sabe? E daqui 2 anos você pode pensar totalmente diferente. Exatamente. Exatamente. E assim, acho que essa coisa do olhar mais sensível, a cultura, a arte traz pra gente, né? Essa sensibilidade num olhar que acaba se tornando um super diferencial num mundo em que quer fazer com que a gente fique igual.
com a cara harmonizada igual, com a boca cheia igual, com o olho botocado igual, com a cor do cabelo pintado igual, porque eu não posso ter cabelo branco, com não sei o que igual. Sabe assim, o tempo inteiro tentam padronizar a gente, né? Sim. E muito da nossa luta pela representatividade tá nesse lugar também, não somente, mas também. Né? A gente quer que os nossos corpos sejam aceitos da maneira como eles são nos lugares que a gente quiser estar, né? Vocês, né? Entre nós existe ainda um privilégio enorme do meu lado porque eu sou uma mulher branca, né? Então assim, a gente sabe como mulheres em diferentes níveis de dificuldade o quanto que isso significa. Então acho que o nosso olhar sensível que vem da dança, vem da cultura, vem da arte, vem de estar você no canto, né? E você na dança, ele acaba trazendo pra gente uma forma de trabalhar com a comunicação, de entender os impactos do nosso trabalho de uma maneira muito mais lá na frente do que talvez a gente fosse capaz de enxergar se a gente não tivesse essas referências. Sim, isso é verdade. Não. Isso é verdade. Ai, que tudo. Muito bom, gente. Gente. Antes da gente finalizar, eu queria saber se você tem alguma dica de livro para dar pra gente, de alguma fonte de informação que a gente possa obter sobre o assunto. Eu anotei, né? Porque a cabeça falha e eu falei, na hora que elas me perguntarem, eu vou ficar, como é que é mesmo o nome do autor? Eu tenho certeza. Ai, meu Deus, eu não lembro. Pesquisa aí, né? Então, tem 2 livros do Jenkins que eu gosto muito, do Henry Jenkins, que é o Cultura da Conexão e o Cultura da Convergência. O Convergência é de antes e depois a Cultura da Conexão. São livros que eu acho que são meio mandatórios para turma que cursa comunicação, para pensar sobre a inter-relação entre as coisas, a maneira como, né, como esse ambiente atual midiático que a gente vive se conecta, se comporta, enfim, dá uma atualizada boa, assim. E, obviamente, a gente não deixem de ler os nossos titios clássicos da comunicação. Quando o professor passar um texto, lê. Sabe? Porque precisa. E aí eu trouxe 2 dicas também de relatórios que eu acho que são muito importantes para nossa área. São relatórios que saem todos os anos de tendências. E por que é legal isso? Porque a gente começa a ver para onde que está apontando, sabe? Para onde que as coisas... Como é que essas bússolas são recalibradas ano a ano, né? E um é do Future Today Institute, da Amy Webb, que é uma mulher fodástica, assim, que trabalha com futuro e tal. Chama Trend Report. Ele é um relatório de tendências em várias áreas e ele tem muita coisa de comunicação e marketing ali dentro. Então é bem legal dar uma olhada. Isso é legal. Gente, tá? E o outro é o Life Trends, da Accenture. Ele chamava Fjord Trends. Desde esse ano mudou para Life Trends. E ele é um relatório que traz 5 ou 6 tendências só. Mais comportamentais, enfim. E é super bacana porque alimenta as nossas ideias e a nossa criatividade. E aí eu trouxe também outros 2 livros que eu pensei quando a gente estava... Quando eu estava vendo o conjunto de perguntas, para quem quiser abrir um pouquinho, expandir um pouquinho a cabeça da comunicação para outras coisas que também conversam com a nossa área de trabalho. Um deles é o Pluriverso, que chama Pluriverso, um dicionário sobre pós-desenvolvimento, da editora Elefante. Ele é um dicionário, realmente isso, sobre pós-desenvolvimento. Então ele traz alguns conceitos ligados a esse olhar de pós-desenvolvimento e fala sobre eles. É de lá que eu tirei essa forma de definir projeto de vida, né, que é um pouco diferente do que a gente trabalha atualmente. E um outro é do Leonardo Boff, que é uma pessoa que eu admiro muito, né, que é o que é sustentabilidade e o que não é. Porque a nossa área da comunicação, né, ela é uma das grandes responsáveis por um grande problema que a gente tem, que descredibiliza o trabalho de sustentabilidade, que é feito a duras penas pelas marcas, que é o greenwashing, que é você se vestir de ambientalmente responsável e não ser, o social washing, de socialmente não ser. Isso passa por uma forma bastante torta de comunicar a sustentabilidade. Sim. Então, antes da gente comprar prontos, né, as coisas que dizem pra gente, é importante a gente saber criticar essas informações, como eu falei em quase todas as respostas minhas. Sim. Então esse livro chama O que é sustentabilidade e o que não é, do Leonardo Boff. São 3 retranquinhas aí de dicas
para dar uma espalhada nas ideias. Gente, Perfeito. dicas completas, tá? Quem não anotou aí, por favor. Vou acatar todas. Sim. Olha, chegamos ao fim. Muito obrigada, Cecília, Eu por que ter aceitado esse agradeço. convite. Eu adorei esse papo aqui. Foi muito 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 legal. bom pra gente, muito esclarecedor também. A gente aprende sempre quando a gente está aqui conversando com os convidados e eu adorei. Esse eu adoro sempre, né, gente? Nossa, foi muito incrível, assim. É muito legal, porque esclareceu principalmente uma fase que a gente tá vivendo agora. E você que também tá assistindo vai se identificar com isso, com certeza, porque você vai passar por isso se ainda não passou. Então, assim, foi incrível. Muito obrigado. É isso, muito importante para nós estudantes mesmo. Estamos Exato. fazendo isso daqui, a gente está aprendendo ao mesmo tempo, está começando a nossa carreira. Então, enfim, é isso, sensacional. Isso. Cecília, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o convite, meninas. Foi um prazer conhecer vocês. Foi um prazer trocar com vocês amei, aqui. prazer foi nosso. Igualmente, eu também aprendo muito cada vez que a gente, né, entra em contato com pessoas diferentes. A gente sai diferente dessas experiências e eu saio positivamente diferente desse encontro. Então, muito obrigada. E, obviamente, tá feita uma conexão aqui para a vida. É verdade. Né? É Então, verdade. vamos cuidar e cultivar essa conexão. E eu isso. espero ouvir muito ainda, muitas coisas legais que vocês com certeza vão fazer. Tudo. Gente, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram agência.11, nos siga nos agregadores de podcast, no Spotify, se inscreve no canal do YouTube, segue no LinkedIn e é isso. Até o próximo podcast. Isso, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.